estamos começando mais um programa do Centro de Ciências Sociais e Aplicadas e hoje nós vamos conversar sobre desaposentação. Você já ouviu falar desse termo? Não? Pois então nós vamos conversar a respeito deste assunto com o professor do curso de Direito, Omar Leal de Oliveira. Seja bem-vindo ao nosso programa, professor. Olá, Luciane. É sempre um prazer estar aqui na TV Unicruz participando desses programas interessantes, principalmente do programa do nosso Centro de Ciências Sociais e Aplicadas, do qual o curso de Direito se integra. Para nós é um prazer muito grande falar com os telespectadores da TV Unicruz, trazendo temas importantes a conhecimento da sociedade. Importante que a sociedade saiba desses temas, dessas mudanças que ocorrem no cotidiano jurídico das pessoas. Sim, e hoje a gente vai falar sobre desaposentação. O que é isso, professor? Que termo mais complicado. É um termo complicado, construído pela doutrina e pela jurisprudência, né, porque, na verdade, o nosso direito trata da aposentadoria e não trata da desaposentadoria. Então, a Constituição diz que é assegurado ao cidadão o direito à aposentadoria, mas silencia sobre a questão da desaposentadoria. O que vem a ser a desaposentação? A gente pode ver isso sob dois ângulos, né, Luciane? O primeiro seria que é aquele aquele aposentado, principalmente por tempo de contribuição, que continua contribuindo, né? Se ele não usar esse mecanismo da desaposentação para melhorar a sua aposentadoria, ele vai acabar perdendo todas aquelas contribuições que ele verteu para o sistema após ter se aposentado. Porque hoje a aposentadoria ela não é mais causa extintiva do contrato de trabalho. Então, o segurado ele se aposenta, né, e continua trabalhando, recebe a aposentadoria e recebe seu salário normal. Só que ele continua obrigado a contribuir para a Previdência Social. O que antigamente não ocorria. A gente contribuía, mas saía do emprego, se apresentava na Previdência Social e recebia um pecúlio, ou seja, recebia de volta aquelas contribuições vertidas para o sistema. Isso desde 94 deixou de ocorrer. Então, mas não deixaram de ocorrer as contribuições. Então, os segurados continuam recolhendo as contribuições depois de aposentado. Então, como a lei, né, não proíbe a desaposentação, a área jurídica começou a trabalhar com a ideia da desaposentação. Então, o que é isso? É desaposentar o indivíduo para aposentá-lo de novo, incluindo aquele tempo de contribuição após a aposentadoria e mais a idade. Né, que isso acaba melhorando o fator previdenciário, já que o fator ele acaba reduzindo significativamente a aposentadoria. Mas essa desaposentação ela só é vantajosa para o trabalhador enquanto ela vai aumentar esse percentual financeiro que ele tem para receber. Sim. Né? A gente tem que fazer uma análise, não é todos que vão ter esta vantagem. Vamos dizer que a pessoa se aposentou e volta para um trabalho em que ganha menos do que ganhava quando se aposentou. Então, se ele pedir a desaposentação, provavelmente, nesta revisão de cálculo, ele vai ter uma aposentadoria menor. Né? Então, na verdade, isto serve para quem continuou contribuindo pelo mesmo valor ou aumentou a contribuição, porque daí sim, né, com a soma do tempo e a soma das contribuições vertidas para o sistema depois da aposentadoria, isto vai resultar num ganho melhor da aposentadoria, um acréscimo na aposentadoria depois de algum tempo de contribuição a mais, modificando, então desaposentando para a reaposentação de novo. Isso quer dizer que aquela aposentadoria que ele tinha antes, ela passa a ser extinta e começa a ter validade uma nova. Sim, se extingue aquela, pelo ato se extingue aquela e ele começa a ter uma nova aposentadoria, reincluindo, ou incluindo, melhor dizendo, também nessa nova sistemática de cálculo, o tempo de contribuição depois daquela aposentadoria e também a idade depois daquela aposentadoria, porque são os fatores que são levados em consideração no fator previdenciário, que se leva a expectativa de sobrevida, se leva a alíquota previdenciária, que é o 0,31, equivale aos 20% que a empresa recolhe e os 11% do trabalhador, né, a idade na aposentadoria e o tempo de contribuição. Então, vai diminuir a expectativa de vida, né, vai aumentar o tempo de contribuição,
e vai aumentar a idade. E com isso, então, vai aumentar o valor, vai aumentar o índice do fator e vai aumentar o valor da aposentadoria. Pois é, eu ia perguntar se nesses casos existia alguma diferença para a aposentadoria tanto de setor público ou privado ou no que se refere a tempo de serviço e idade. Não existe. A questão, existe diferenciação hoje, né? Os critérios, por exemplo, no serviço público, há necessariamente o critério idade para a aposentadoria. Então, por mais que a pessoa complete o tempo, tem que aguardar a idade, porque hoje seria 60 anos para o homem e 55 anos para a mulher, né, no setor público, diminuindo 5 anos no caso de professores, exceto os professores universitários, né? Que os professores universitários, esse não tem o privilégio de se aposentar com 5 anos mais cedo. Mas essa questão da aposentadoria no setor público também pode ser revista, porque se a pessoa, na verdade, está trabalhando num determinado órgão, por exemplo, num órgão estadual, pertence ao Estado, tem uma aposentadoria, passa num concurso público federal e ele se aposenta no Estado, e ele quiser aproveitar essa aposentadoria, ele pode tentar a desaposentação no Estado para levar esse tempo de contribuição para o setor federal e depois obter uma melhor aposentadoria na esfera federal. Poderia também, né? E pode também, por exemplo, a pessoa que está aposentada na iniciativa privada, passa num concurso público, ele pode pedir a desaposentação e daí não vai se aposentar de novo, para levar esse tempo que ele teve de contribuição na iniciativa privada para o setor público e depois obter uma melhor aposentadoria quando ele deixar o cargo público lá, porque ele vai somar esses tempos de contribuição para obter uma melhor aposentadoria. Juntar tudo daí. Juntar tudo, porque ele não pode, né, usar o tempo duplamente. Então, se ele já usou, ele tem que se desaposentar para poder usar o tempo depois. Agora, se ele quiser só contribuir no setor público, ficar com a sua aposentadoria na iniciativa privada e depois tentar obter uma aposentadoria no setor público, pode. Porque elas são compatíveis. Nada impede, elas são compatíveis sem problema nenhum. E desde quando que isso está em vigor, professor? Olha, isso na verdade não está em vigor, né? Isto aqui foi uma criação. Né? A partir do momento em que suprimiram o pecúlio, né, então os juristas começaram a estudar a possibilidade de como aproveitar aquelas contribuições vertidas para o sistema após a aposentadoria. Se antes se recebia de volta, hoje não recebe mais. Então, se criou, né? Então, um instituto próprio para discutir o assunto, e desde então, mais ou menos da metade dos anos 90, que vem se discutindo essa questão. Porque ela não é muito divulgada, ela não é muito usual, né? A gente não ouve falar muito nessa desaposentação, né? Não, porque isso aqui tinha um problema. Os primeiros que começaram a entrar, então a gente tem duas correntes, tinha duas correntes. Uma corrente que determinava devolver os valores recebidos enquanto aposentado e outra que não mandava devolver. E isso então acabou freando o número de processos na justiça buscando a desaposentação. Porque se a pessoa tiver que devolver o valor recebido, certamente não vai tentar a desaposentação. Porque senão, né, ele vai ter prejuízo com isso, ele vai ter que desembolsar. Porque as pessoas recebem essa aposentadoria e usam esse dinheiro para viver. Elas não vão guardando todo esse dinheiro. Então isso, né, e é isso que o STF agora, no STJ, desculpe, melhor dizendo, numa recente decisão disse que, né, na verdade, o valor da aposentadoria se trata de verba alimentar. Não tem como devolver, é como alguém que paga alimento para um filho, não tem como exigir de volta os alimentos já foram consumidos. Então é sobre essa ótica que tem que ver, né? Então, o que se quer hoje é justamente que se permita a desaposentação, porque a gente continua contribuindo para o sistema, sem que tenha que devolver, para aproveitar justamente aquelas contribuições que a gente verte para o sistema depois de aposentado. Ou então o governo deve criar uma lei extinguindo a contribuição do aposentado, porque daí ele não vai ter problema de ter que enfrentar a discussão da questão da desaposentação. Nós conversávamos antes de começar a gravar e eu lhe perguntei se essa desaposentação tinha um amparo legal. O senhor me disse que não. Me explica como é que funciona. Sim, ela não tem amparo legal, ela não tem proibição legal, mas a lei fala só em aposentadoria, não fala em desaposentadoria ou desaposentação. Então, por isso que não há amparo legal, não tem uma lei. O INSS trabalha, por exemplo, aqui na questão previdenciária do regime geral, ele trabalha com o princípio da legalidade. Então, se fizer um pedido administrativo, o INSS vai indeferir. Até porque o benefício da aposentadoria, em tese, seria irrenunciável, né? Então, o INSS administrativamente indefere.
Por quê? Porque não tem suporte legal para deferir a desaposentação. Agora, isso não quer dizer que a pessoa não possa se desaposentar. Hoje já está pacífico que pode se desaposentar. E está praticamente pacífico, além de desaposentar, não precisa devolver o valor recebido até então. E que pode, então, sendo mais vantajoso, e cada um tem que fazer uma análise individual, né? Cada caso tem que ser analisado, se for mais vantajoso, se desaposentar para obter uma aposentadoria melhor. Então, tu passa 5, 6, 8 anos aposentado, vai lá, pede uma revisão da tua aposentadoria, pede uma desaposentação para incluir aquele tempo que tu contribuíste depois da aposentadoria para melhorar justamente a tua renda da aposentadoria quando mais precisas, que é quando vai ficando mais velho, em que há um consumo maior de medicamentos, e sim, né, há uma necessidade maior de uma renda melhor, né, já que a aposentadoria ela vai sendo corroída ao longo do tempo. Né, até para poder ter uma qualidade de vida melhor. Exatamente, porque a gente contribui para o sistema previdenciário, que é um seguro, justamente para que tu tenha uma qualidade de vida melhor. Pois é, eu ia até lhe perguntar sobre isso. A pessoa, quando encaminha esse pedido, ela encaminha a desaposentadoria, ela começa a contribuir de novo ou não contribui com a Previdência? Não, na verdade, ela já está contribuindo. Né? Porque ela tinha uma contribuição antiga, ela tinha uma contribuição, ela continua, na verdade, assim, ela continua contribuindo porque ela se aposentou e não saiu do trabalho. Ela continuou porque não é uma obrigação, a pessoa pode continuar, então ela continuou contribuindo. Então ela pede a desaposentadoria em uma nova aposentadoria, mas tão somente para incluir aquele tempo. Só para incluir o benefício. Né, aquele tempo que ela contribuiu depois da aposentadoria. Né, e também porque aumentou a idade, à medida para cada ano de contribuição, aumenta um ano de idade também, e isso tem reflexos no fator previdenciário. Então, na verdade, é isso. Claro que tem aqueles que voltam a trabalhar, se aposentam efetivamente, depois de um determinado período de tempo voltam para o mercado de trabalho e tem que contribuir, porque a contribuição é compulsória. Então, não há como a pessoa dizer, olha, não vou contribuir. Não, tem que contribuir, a contribuição é compulsória. As empresas não podem dizer, olha, esse aqui é aposentado, eu vou deixar de desconto. Não, a contribuição é compulsória. Então, depois a pessoa tem que fazer uma análise, se vale a pena ou não a desaposentadoria. Mas isso tem que ser tratado caso a caso. Aqueles que continuam, aqueles que continuam contribuindo com o mesmo valor, né, certamente terão uma vantagem se desaposentando e aposentando logo depois. Né, da aposentadoria, passa um determinado período, 3, 4 anos, por exemplo, e já muda significativamente o fator previdenciário. Esses casos têm que serem bem analisados, né? Porque dependendo se a pessoa encaminha essa desaposentação e não tem uma vantagem financeira, né, que é o que se busca, ela acaba perdendo, né? Com absoluta então, certeza. Assim, essa análise tem que ser bem criteriosa. Com certeza. Então, tem que ser, né, a pessoa tem que procurar um profissional que entenda do assunto e efetivamente faça uma análise criteriosa. Se vale a pena, faça o cálculo, que a pessoa que entenda, faça o cálculo para mostrar para, né, o pretendente à desaposentação se ele vai ter vantagem ou não, qual a vantagem que ele vai ter. Sim. E se essa vantagem efetivamente representa uma vantagem significativa, né, para ele intentar esse processo de desaposentação. Esse processo só é encaminhado através de um escritório de advocacia por um profissional bem qualificado e que tenha conhecimento do assunto, professor? De preferência, sim. Né? Não que a pessoa não possa hoje postular isso diretamente na Justiça Federal, nos juizados especiais de pequenas causas, né, sem acompanhamento de advogado, mas não é recomendável. O recomendável é que a pessoa procure um advogado que tenha conhecimento do escritório, que tenha conhecimento no assunto, né, para fazer uma análise. Se efetivamente o assunto merece, né, ser tratado, se a pessoa tem efetivamente alguma vantagem em utilizar esse instituto da desaposentação. Existe algum caso de extinção nesse caso ou todos os aposentados podem solicitar? Não existe nenhuma exceção? Não, claro. Por exemplo, quem é aposentado por invalidez, por exemplo, né, se ele se desaposentar, ele tem que voltar para o mercado de trabalho. Né, ele não vai poder revisar por essa ótica. Isso são para aposentadorias por idade, quando for efetivamente benéfico, ou para aposentadoria por tempo de contribuição, mas mais especificamente para as aposentadorias por tempo de contribuição. As outras podem resultar prejuízo. Né?
quem está aposentado por invalidez, por exemplo, se postular a desaposentação, o INSS simplesmente, no caso do regime, vai mandar ele trabalhar de novo, porque a aposentadoria, ela é provisória, a aposentadoria por invalidez, ela é provisória, na verdade, né? Então, a pessoa teria que completar o tempo para poder, né, se aposentar efetivamente. O senhor tem conhecimento se existe dos números de casos que existe aqui no nosso município? Olha, eu sei que são uns quantos, mas eu nunca parei, não fiz um levantamento estatístico, são bastantes. Né? Tem os pioneiros, já tem gente que já está há bastante tempo e está ansioso aguardando, porque os processos estão tudo parados, aguardando uma decisão do STF, porque vai até lá para saber se efetivamente o STF vai mandar devolver ou não o valor recebido da aposentadoria. Então já está quase pacificado, mas ainda não está. O STJ já pacificou o entendimento no sentido de que não deve devolver o valor recebido da aposentadoria. Agora só falta que o STF referente à posição do STJ, então, porque a gente pode dizer, efetivamente podemos encaminhar a desaposentação àqueles que vão ter alguma vantagem e que vão ter uma melhora na condição da aposentadoria. Sim. Me diz uma coisa, professora, qual é o caminho que segue? A pessoa quer se desaposentar, ela procura um profissional e a partir daí, qual é o trâmite desse processo? Aí ele entra com o processo, né? Então ele vai dizer, vai ter o interesse na desaposentação, né? Então ele se considera desaposentado no momento que o juiz deve acolher e a partir dali então vai nascer um direito a um novo benefício, porque isso já vai estar em princípio, previamente calculado o que vai ser o seu novo benefício. Porque ele já tem outras contribuições, já tem a sistemática de cálculo, e ele já vai saber o que mais ou menos, o quanto mais ou menos vai ficar o seu benefício. Então, por isso que tem que ter uma cautela, examinar bem, ver se vale efetivamente a pena a desaposentação. Tem alguns casos que não vai valer a pena mesmo para aqueles que estão aposentados por idade. Por exemplo, quem está no benefício mínimo e mais ou menos sempre contribuiu pelo benefício mínimo, né, que é um salário mínimo, a desaposentação não vai resolver o problema dele. Né? Ele vai continuar recebendo o benefício mínimo. Então, tem uma série de aspectos. Mas funciona assim, a pessoa, na verdade, não fica sem o recebimento da aposentadoria, só muda o sistema. Né? Então, você desaposenta para uma nova aposentação. Né? Então, você desaposenta para uma nova aposentação em melhores condições. Salvo aqueles, como eu te disse, por exemplo, vamos dizer que a pessoa é aposentada pelo regime geral, passou num concurso público e, na verdade, o que ele quer é continuar recebendo um valor, né, bom nesse seu novo concurso, né, e depois ele quer aproveitar aquele tempo anterior para aproveitar no serviço público, que é possível. Então, ele se desaposenta no regime geral, né, fica recebendo aí só o salário, só a remuneração do seu cargo no serviço público, mas aí ele vai aproveitar aquele tempo, ele vai somar e depois ele vai se aposentar lá no serviço público, levando em consideração aquele tempo que ele contribuiu para o regime geral. Então, daí ele não vai ficar com benefício nenhum de aposentadoria. Ele vai ficar desaposentado mesmo, para aproveitar aquele tempo numa nova aposentadoria futura. Para que a gente possa encerrar, a gente esqueceu de falar em alguma coisa sobre essa desaposentação ou falamos em tudo? Não, eu creio assim, Luciano, que a gente, em palavras gerais, uma abordagem geral, até para que a população, a comunidade geral, né, tenha mais regional, conhecimento. Tenha conhecimento de que isso existe, que isso é possível, quem está nessa situação possa fazer pelo menos um exame, né, se vai ter alguma vantagem ou não com essa desaposentação. A gente há tempo aguardava essa decisão do STJ, e agora a gente aguarda ansiosamente a decisão do STF, para que a gente possa deixar bem tranquilo, que as pessoas possam ficar bem tranquilo quanto à iniciativa da desaposentação para uma melhor aposentação, né, uma melhor rentabilidade da aposentadoria, quanto mais a gente precisa, que é na velhice. Na verdade, é isso. E procurar sempre um profissional bem qualificado para orientar. Com qualificação para orientar, né? Não se pode assim, né? Isso não é coisa assim para se tratar, né, de forma de brincadeira, né? É uma coisa séria. Na verdade, tem que ser um profissional efetivamente habilitado para tratar do assunto. Tá certo, professor Omar. Obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. A gente se vê. Tchau, tchau.